As sociedades em comum são espécies do gênero sociedades despersonalizadas, aquelas que não adquirem personalidade jurídica, pois os seus atos não foram levados a registro no órgão competente. Essas sociedades, as sociedades em comum, elas podem significar pelo menos 3 formas. A primeira delas, a forma da sociedade contratada meramente de forma verbal, não tem sequer um contrato escrito. Se sequer possui um contrato escrito, é lógico, é claro e óbvio que este contrato não pode ser registrado. Uma segunda forma é da sociedade que possui o contrato escrito, que é contratada por escrito, porém, este contrato não é levado a registro no órgão competente. Terceiro modo, uma terceira forma, seria a forma daquela sociedade que está se organizando, além de considerar também aquela que, por eventualidade, está em uma situação fora da licitude. Como assim? Vamos imaginar a situação da sociedade contratada por prazo determinado. Ela deve trabalhar o seu objeto, a sua atividade por aquele tempo, 2 anos. Porém, a sociedade, com o seu prazo determinado ultrapassado, continua na atividade. Está, sim, em atividade fora daqueles que são os ditames legais. Todas essas sociedades, todas essas formas, todos esses modos, formatos, eles se encaixam perfeitamente nas sociedades em comum. Talvez vocês se perguntem, poxa, mas se essas espécies, se essas formas estão fora daquilo que são os ditames legais, por que será que o Código Civil resolveu reconhecê-las? Sim, o Código Civil resolveu reconhecê-las, mas isso não para que a identificasse como uma pessoa ou então um sujeito autônomo de direitos e de obrigações. Não, a ideia do Código Civil não foi essa. A ideia do Código Civil foi a de trazer normas que sejam percebidas como verdadeiras punições. As normas descritas no Código Civil a respeito dessas espécies societárias demonstram sempre sanções, demonstram sempre punições, responsabilidade mais pesada para aqueles que estão na atividade, seja ela econômica e empresarial ou atividade intelectual, por meio de uma sociedade, mas fora daquilo que é, fora daqueles que são os ditames legais. Por quê? Não registraram os atos constitutivos no órgão competente. É verdade que a essa regra estão excepcionadas as sociedades por ações em organização. As sociedades por ações possuem regime próprio perceptível por intermédio da Lei 6.404 de 76. E o próprio Código Civil é que afasta as sociedades por ações em organização deste meio, dessas espécies, dessas formas consideradas para as sociedades em comum. As sociedades em comum estão, portanto, nos artigos 986 a 990 do Código Civil, possuindo existência para demonstrar regras sancionatórias. Tais sociedades passaram a existir com o advento do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002. E essas sociedades eram tratadas de forma anterior ao Código Civil, pura e meramente pela doutrina, porque o Código Comercial se afastava de reconhecê-las, ainda que pudesse fazer como o Código Civil fez, ainda que reconhecesse essas sociedades
para puni-las, trazendo normas pesadas a esse respeito. Bom, já que conhecemos agora aquilo que é a sociedade em comum, já que identificamos toda a conceituação e as características básicas das sociedades em comum, vale lembrar que essa sociedade, já que não é pessoa, porque não registrou os seus atos constitutivos, já que sequer é um sujeito autônomo, sequer são sujeitos autônomos, contraentes de direitos e de obrigações, não possuem patrimônio.